Senhora Presidente, Dona Celina, anciã desta casa, senhores vereadores, vereadora Jamile, ouvintes da Milênio FM e os espectadores também do canal Francilei Cia, os internautas que também já são assíduos às transmissões, quer seja em tempo real ou que seja vendo os vídeos posteriormente. Quero iniciar aqui a minha fala, justificando até a ausência do nosso colega vereador Marcos, que mais cedo me ligou dizendo que não podia vir à sessão, ficou um pouco indisposto, a comida parece que não fez bem. E iniciar falando dessa semana movimentada no município de Cipó, onde tivemos a cavalgada das mulheres. A cavalgada das mulheres, onde esteve aí à frente a nossa amiga Arminda, que gosta de festa, gosta de organizar, e puxou ao nosso prefeito, e já tem se revelado uma grande organizadora de festas, e a cavalgada foi um sucesso. Também estivemos no mesmo dia ali a festa do carro de boi do nosso amigo Jorginho, que também foi um sucesso. Paralelo a todos esses eventos, também recebemos o governador Jerônimo, toda a sua comitiva, que já se encontra com o pé na estrada, visitando os municípios na busca da sua reeleição, fazendo o trabalho. Estivemos lá junto com o prefeito Marquinhos, todos os nossos correligionários, dando o apoio que o governador merece por tudo que tem feito por Cipó nos últimos tempos. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu uso essa tribuna nessa noite, especialmente para fazer algumas considerações. Na última sessão, eu, utilizando aqui da minha fala, talvez tenha sido um tanto quanto mal interpretado, uma vez que é importante fazer 3 considerações. A primeira é que não tinha nenhum objetivo em confrontar, nem tampouco entrar no debate, no confronto com o repórter, com a imprensa, porque esse não é o nosso papel. Ao longo da minha história política, a minha biografia mostra que eu sempre fui parceiro da imprensa, sempre tivemos lado a lado, nunca jamais confrontando, nem tampouco entrando no debate, uma vez que o debate aqui é dos senhores vereadores. Aqui o debate nesta casa é para acontecer entre aqueles que foram outorgados pelo sufrágio universal, pelas urnas, pelo voto do cidadão cipoense. Foi por isso que eles foram às urnas e escolheram aqui os seus representantes para vir a esta casa debater, discutir os problemas do nosso município. Então, em momento algum, eu quis confrontar, eu apenas citei pelo fato de que estava dentro do contexto da minha fala. Não, de maneira alguma, desrespeitei, de maneira alguma quis desmerecer, desqualificar. Esse não é o nosso propósito, nem tampouco o nosso objetivo. Todavia, é importante fazer algumas considerações, uma vez que o repórter gravou um vídeo em que passou meia hora só acerca dessa fala, e quero apenas fazer uma consideração no qual eu entendo, como eu não me permito ficar calado, quando no vídeo coloca para a população cipoense como seu
tivesse uma falta de conhecimento acerca do que está sendo construído na minha região. Essa parte aí eu não admito de maneira alguma, porque nós temos responsabilidade. Aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, e por certo chegará a mais longe a nossa fala, não é à toa que nós já fomos reconduzidos a esta casa pela 5ª vez. Não é à toa que eu já estou completando aqui 30 anos, graças a Deus, de vida pública honrada, com responsabilidade. Porque nunca usei essa tribuna para fazer demagogia, nunca usei essa tribuna para denigrir ninguém, nem quem quer que seja, nem a oposição, nem situação. Sempre tratei dos temas e dos assuntos com responsabilidade. Mesmo quando estive militando no campo da oposição, sempre me aportei àqueles que faziam parte do governo com respeito. Agora, sempre defendendo o meu grupo político, no qual faço parte, sempre defendendo o eleitor que me escolheu para estar aqui representando. E é nesse contexto que eu quero dizer que quando a gente defende, e na minha fala que eu defendi que a obra seria feita, que a obra seria construída, é porque o prefeito Marquinhos, esse governo que nós pertencemos, não deixou nos últimos 5 anos nada para trás. Os senhores sabem que não existe no município de Cipó nenhuma obra nesse governo que foi conseguida e está lá sem fazer, ou atrasada, ou abandonada. Nós não temos, e por isso nós defendemos com convicção, nós defendemos com responsabilidade. Quando nós dissemos que houve um equívoco, foi só a única palavra que eu disse na última sessão, que houve um equívoco por parte que a reportagem que estava sendo feita, dizendo que a obra tinha sido gasto mais de 1 milhão, e mostrando o local como não existindo, o equívoco era que a obra foi construída na fazenda, no povoado do sítio. E, paralelo a isso, no vídeo, foi trazido um contrato como fundamento dessa narrativa, exatamente na cláusula 9ª, no parágrafo 2º. Aqueles que assistiram o vídeo vai observar que o fundamento trazido como quebra contratual foi a cláusula 9ª e o parágrafo 2º, que diz o seguinte: você que está me ouvindo, você que está me assistindo, diz o parágrafo 2º da cláusula 9ª do contrato do município de Cipó com o Desembaía. A cláusula 9ª trata das responsabilidades do município de Cipó. E uma delas, no parágrafo 2º, é comunicar previamente à Desembaía eventual alteração quantitativa e qualitativa do projeto básico executivo das obras descritas no preâmbulo, objeto do presente financiamento, sob pena de vencimento antecipado do título, observado no parágrafo único da cláusula 10ª. Então, lá na cláusula 10ª está dizendo que, ele também cita, que se houve quebra contratual, o município passaria a dever todo o contrato. E observe, não precisa ser formado em direito, nem tampouco ter hermenêutica jurídica para interpretar o presente parágrafo. Mais uma vez eu quero deixar muito claro: o município teria que comunicar ao Desembaía se houvesse alteração
quantitativa e qualitativa. E aí é esse o fundamento trazido pelo repórter como quebra contratual. E observe, o que foi modificado lá nem foi qualitativamente, nem quantitativamente. Foi apenas local da obra, localização. Agora eu lhe pergunto, quem é que tem a responsabilidade de dizer onde vai investir o dinheiro público? É o banco ou o município? Muito simples. Será que é o Desembahia? É o Banco do Nordeste? Que vai dizer qual é a localidade que você tem que beneficiar? Quem decide isso é o município. Quem decide isso é o prefeito. Porque quem foi eleito para isso foi o prefeito. Então, é muito simples, não precisa hermenêutica jurídica não, para entender que quem decide a rua que vai ser calçada agora, porventura é o governo do estado? Não, quem decidiu as ruas que vão ser calçadas é o prefeito. Muitas vezes pedido de um vereador. Aí o projeto estava sendo projetado, foi desenhado para Capoeira, por questões que já foram explicadas, e foi mudado para o sítio, mas não mudou nem a quantidade, nem mudou a qualidade. Foi investido o mesmo valor e foi empregado os mesmos materiais, ou portanto não houve. Tanto é que já tem aprovação do Desembahia, já teve toda a vistoria, já foi inaugurada há muito tempo. Está se trazendo uma discussão de quebra contratual que na verdade não existe, porque dentro desta fundamentação não há nenhuma quebra contratual. E trago essas explicações que é importante. Às vezes o cidadão comum que ouve alguém falando e traz um artigo de um decreto, de um convênio, como sendo, e na verdade vocês estão aqui, eu quero lendo para vocês de forma muito didática que o município de Cipó não, através do prefeito Marquinhos, não houve quebra contratual, não houve prejuízo nenhum ao erário, não houve qualquer dano com relação ao convênio efetuado com o Desembahia, e temos uma das mais bonitas praças dessas que estão locadas na zona rural, que é um parque hoje que foi dado o nome Parque Aquático Agamenon, lá no povoado Sítio, que também alguns dizem que é Jurema, mas é na entrada da Jurema, na localidade do Sítio. Mas como eu disse, como nós fazemos política com responsabilidade, nós fazemos política com respeito, inclusive à oposição. Na sessão passada, os senhores estão aí de prova, aqueles que estiveram presentes, que eu me comprometi em trazer, rebatendo a fala do vereador Denis, acerca da execução do projeto de energia solar. E quando a gente não sabe, não é vergonha nenhuma dizer que não sabe. Ninguém é detentor absoluto do saber, ninguém é detentor absoluto do conhecimento. Tem coisas que às vezes não está ao nosso conhecimento, tem coisas que a gente não chegou ainda a ter os dados, então você simplesmente diz, não sei. E eu disse na semana passada, vereador, eu não sei ainda realmente, mas eu me comprometo em trazer aqui na próxima sessão os dados relacionados a esse projeto, a esse contrato. E eu tenho aqui em mãos o relatório de execução do projeto da energia solar em todas as suas fases, com todos os pontos que está sendo executado. Portanto, nesse momento já temos 95% do projeto executado. 95% do projeto executado. Não está os 95% em funcionamento, porque há alguns pontos está dependendo da vistoria da Coelba para que ele entre em execução. Mas
acredito que quase 70% desses pequenos parques que eles foram subdivididos em cada órgão público, eles já estão em funcionamento, no Amari, já está em funcionamento no Buri. Eu li, mas não gravei todos e também não posso pegar meu tempo aqui para ler, porque são mais de 20 pontos aqui na instalação. No mercado, se eu não me engano, já está funcionando. Quase 70% desses pontos já estão funcionando. E os que não estão, está apenas aguardando a vistoria da Coelba para que possa dar o aval para passar aí a fornecer, para fazer a transmissão da energia, do fornecimento como deve ser. Esses esclarecimentos é importante porque às vezes a informação vem sempre trazendo de maneira distorcida e evidentemente que tem que se prestar contas à sociedade. O cidadão é quem paga essa conta. O cidadão é quem é detentor de todo o poder. Nós estamos aqui como representantes, como verdadeiros e legítimos representantes deles. Então, é necessário que nós sim prestamos contas e é isso que estamos fazendo aqui. Portanto, o vereador hoje não pôde comparecer, mas está em minhas mãos para que, no momento oportuno, a gente possa esclarecer que o município de Cipó tem feito todos os esforços para que o projeto seja executado em 100% o mais rápido possível e passe simplesmente a surtir os efeitos do seu objeto. Portanto, dadas essas considerações, eu queria encerrar dizendo que esta casa sempre foi e sempre será uma casa de respeito, de debate. Nós temos que dar oportunidade a qualquer cidadão, ao vereador. Na sessão passada, no final, até Arildo me ligou depois. Eu não tinha visto que o vereador Igor tinha pedido a palavra, eu não tinha visto. Todos já tinham falado, eu fiquei por último. É importante que o cidadão entenda que, quando se pede a palavra pela ordem, é para tratar de um determinado assunto e não voltar a dar um novo discurso. E muitas vezes, os colegas vereadores, principalmente da oposição, têm essa dificuldade. Às vezes esquece de falar no seu momento de algum assunto e quer, no momento de pedir a palavra pela ordem, vir tratar de um novo tema. E esse não é o momento, mas não estamos aqui de maneira alguma para tolir, para cessear, porque todos têm o direito de se manifestar e esse direito será garantido, não tenha dúvida disso, porque aqui é um espaço democrático e tenho certeza absoluta que será garantido, porque quem deu esse direito foi o cidadão quando foi às urnas, e ele será sagrado e garantido. É esses os esclarecimentos que nós tínhamos a fazer. Dizer que, como a gente pôde observar, a política começou, a política de governo, de governador, de presidente, os debates. Infelizmente, a gente teve um debate agora para presidente no último domingo e os principais concorrentes não compareceram. A gente fica triste porque, em meio a uma eleição macro como o Brasil, os principais candidatos se furtam, deixam de participar de um debate em que eu tenho certeza que metade da população talvez tivesse vendo, mesmo que direta ou indiretamente pudesse analisar. E isso nos deixa triste porque a gente observa que essa democracia que é tanto pregada, essa democracia que é tanto colocada como símbolo principal, na hora do vamos ver, as pessoas abrem mão dela e vai pelo caminho mais curto para chegar onde quer. Era o que eu tinha a dizer nesta noite. Retorno aqui à minha cadeira, se não tiver mais nenhum assunto, para nós de lá encerrarmos a sessão.
Portanto, não havendo mais nenhum assunto a tratar na sessão de hoje, eu declaro por encerrada.